Vamos lá. E vamos lá. Hoje, a gente termina, né, essa mentoria Curadas para Florescer, e hoje a gente termina com o tema O Propósito da Cura, tá? Esse é o nosso tema de hoje, o propósito da cura. Então, a gente veio aí falando sobre todos os processos, sobre o processo da cura, sobre conhecendo Deus que cura, sobre libertação, né? Passos aí para a libertação que a gente falou na última aula. E hoje a gente encerra falando sobre o propósito de tudo isso que Deus já está fazendo na vida de vocês. Eu creio que cada uma aqui já está vivendo o seu processo de cura, de libertação em Deus. E é muito importante a gente entender o porquê, né? Por que eu preciso ser liberta? Por que eu preciso ser curada? Por que Deus quer fazer isso em mim? Será que eu não posso ficar vivendo desse jeito, né, para sempre e ficar assim, com isso para o resto da minha vida? Nós precisamos entender o propósito disso, porque quando se trata de viver com Deus, a gente sabe que nada é por acaso, e nada é sobre nós mesmos, nada é pequeno, tudo tem um propósito muito maior, né? Então hoje a gente vai entender a dimensão que é do porquê nós precisamos ser curadas e libertas em Jesus. Porque Deus quer fazer um milagre em nós, né? Por que Deus quer realizar esse milagre em mim? Por que Deus quer me ver liberta de coisas que me aprisionam? Né? Então a gente vai entender isso de uma forma muito simples, muito clara e que precisa mudar a mentalidade de vocês na busca pela libertação da vida de vocês. Então, vocês vão começar a buscar com ainda mais força, porque vocês vão entender o propósito do porquê você precisa ser liberta. Que não é só por você, mas vai muito além de você, vai muito além da sua história, vai impactar muita coisa ao seu redor, tá bom? Então, antes da gente ler uma passagem aqui que a gente vai meditar, eu quero já fazer a introdução para vocês, né? E vocês estão anotando aí, eu quero que vocês já comecem anotando essa frase, né? Que a sua cura tem um propósito. Aí você coloca dois pontinhos, né? A sua cura tem um propósito, dois pontos. Manifestar a glória de Deus. Tá? Então, esse é o centro do propósito da cura, da libertação na nossa vida. A sua cura tem um propósito. Manifestar a glória de Deus. Tá? Isso precisa queimar no nosso coração. Precisa ser um motivo que queima no nosso coração do porquê eu preciso ser liberta, porquê eu preciso ser curada, porque eu preciso manifestar a glória de Deus através da minha vida. Né? A glória de Deus precisa ser manifestada nessa terra. E como isso é feito? Através de nós. Né? Quando Jesus ele veio à terra, né? Ele não realizou milagres para que ele pudesse ser reconhecido como Deus. Né? Foi consequência, porque aqueles que realmente o reconheceram como Messias sabia que o Messias curava e havia a promessa de que ele viria realizando milagres. Mas não era para esse reconhecimento, para essa fama, mas era para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, Jesus realizou milagres, Jesus curou, libertou pessoas. E nós precisamos ter isso na nossa mente. Cara, eu preciso me libertar do que me aprisiona, porque a minha vida precisa glorificar a Deus. E se eu não tiver esse entendimento, eu não vou ter forças para lutar realmente para me libertar. Né? Então, que vocês tenham isso no coração de vocês muito claro, né? Que o seu testemunho ele vai gerar salvação, libertação e fé. Perguntar aqui qual é o tema de hoje, acho que entrou depois, né? É o propósito da cura, Joana. O tema de hoje é o propósito da cura, tá bom? A gente vai encerrar falando disso. Então, o seu testemunho ele vai gerar salvação, libertação e fé. Tá? Se vocês quiserem anotar isso também, o seu testemunho gera salvação, libertação e fé. Né? Quando você compartilha o seu testemunho, a sua história, né, o que Deus fez na sua vida, ela tem um impacto tão grande que ela tem o poder de fortalecer a fé dos nossos irmãos. Tem o poder de fortalecer a fé, né, do outro. E isso é muito poderoso. Gente, só um minutinho aqui que eu vi uma ligação importante.
Só um minutinho, gente. Pronto, voltei. Então, gente, o testemunho que vocês estão gerando já, ele tem um poder muito forte, né? Tem algo muito poderoso atrás, por detrás da sua dor, né? E é até uma loucura a gente pensar nisso quando a gente vive com Deus, né? Que das nossas dores pode surgir algo bom, né? Mas com Deus é sempre assim, é sempre loucura, é coisas que não faz sentido, e realmente isso é algo que também nos fortalece, né? Quando a gente passa por provações, a gente falou isso um pouquinho na semana passada, de que a provação, ela gera algo, né? Então, a provação, ela gera uma força em nós, ela fortalece a nossa fé quando nós passamos por ela de forma correta, né? Porque você pode passar pela provação só murmurando e reclamando e não aprender nada, e você pode passar pela provação realmente entendendo os propósitos de Deus para a sua vida. Né? Então, nessa introdução, quero que vocês guardem muito isso. O testemunho de vocês, ele vai gerar algo muito além do que vocês esperam, tá? Às vezes a gente compartilha algo pequeno assim, a gente acha que ninguém... Às vezes a pessoa nem falou com você, mas aí depois de um tempo, a pessoa te encontra e fala, nossa, aquele dia que você contou o seu testemunho, que você compartilhou aquilo na sua vida, nossa, aquilo, né, me edificou, aquilo falou comigo. Então, é realmente algo muito poderoso nós testemunharmos. E o propósito da cura é nos levar para esse ponto de testemunhar o nosso milagre, né? Eu quero que vocês já coloquem aí também que o seu testemunho gera esperança, tá? Podem anotar essa frase também. O seu testemunho gera esperança. E todas essas anotações, quando vocês estiverem, né, nesse processo de libertação, durante o seu processo de cura, nos dias maus, nos dias difíceis, releiam essas frases, sabe? Releia o que o seu testemunho ele está gerando, para que você seja fortalecida também nesse processo. Então, nunca se esqueça disso, que o seu testemunho ele vai gerar esperança nas pessoas e em você também, né? Porque quando nós cremos que Deus ele está gerando algo em nós com um propósito, nós temos esperança de que Ele está no controle, de que tudo vai ficar bem, porque Deus tem controle de todas as coisas, né? Eu não sei se vocês já ouviram alguém que, algum momento da vida de vocês, que você ouviu alguém falando que passou pela mesma coisa, né? Tipo assim, você está passando um problema e você vai conversar com a pessoa e a pessoa fala, ah, isso eu já passei. E aí você vê ela falando de uma forma tão leve que você fala, nossa, parece que não é nada o que eu estou passando, né? Porque ela está falando que já passou, mas parece que foi tão fácil passar. Mas não é isso, é porque quando você vence, né, quando você conquista um milagre, você olha para ele e você fala, já passou, com Deus foi mais leve, né? Você fala assim para a pessoa, olha, você vai vencer, você vai conseguir, né? Foi como Jesus nos deixou a esperança, que ele nos diz, né? No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. Então, Jesus, ele já deixa esse encorajamento para nós, diante de tudo que ele viveu aqui na Terra, como homem também, sentindo as dores, sentindo as aflições, sentindo a solidão, a tristeza, as traições, né, daqueles que estavam ao lado dele. Mesmo passando por tudo isso, ele deixa para nós, olha, vocês vão vencer, porque eu venci, né? Eu venci. Então, vocês certamente vão vencer. E também porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, nós temos capacidade de vencer as nossas batalhas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Sozinhas, realmente, nós não conseguimos. Né? Sozinhas, a gente nunca vai conseguir vencer a batalha mais, assim, mais nível 1 que seja, a gente não consegue sozinha. Mas com o Espírito Santo, nós conseguimos avançar nas provações.
né? Avançar nas provações. E isso vai nos fazendo crescer, né? Isso vai nos fazendo realmente amadurecer na fé. A gente falou um pouco na semana passada também sobre a fé ser algo que ela é exercitada, né? E só tem uma forma de ser exercitada, em meio a provações, em meio a lutas, né? Assim como só tem como a gente exercitar o nosso corpo, forçando ele com pesos, às vezes sentindo dores, às vezes sentindo as consequências do esforço. A mesma coisa é com a fé. Ela é fortalecida conforme a gente vai passando e vencendo provações, a nossa fé ela vai sendo fortalecida. Eu tenho certeza que vocês aqui já passaram por coisas que hoje vocês olham para trás e falam: poxa, hoje, se eu passasse de novo, eu não sofreria tanto como eu sofri lá atrás, porque agora a minha fé já está mais forte. Agora eu já entendi algumas coisas, né? Aquela situação fortaleceu a minha fé de alguma forma. Eu não desisti, eu estive, né? Eu criei em Deus, enfim. Então o propósito da cura nos leva a esse fortalecimento de fé, de esperança, né? E mais um ponto aqui é que o seu testemunho ele vai gerar força. Então anotem aí. O seu testemunho ele vai gerar força. Como a gente está falando, né? Quando nós vencemos as lutas, nós nos tornamos mais fortes. Mas essa força, ela nunca é nossa, ela vem de Deus, né? Nós nos tornamos mais fortes na questão até mesmo de dependência. Quanto mais nós dependemos de Deus, mais fortes nós ficamos. Né? As provações nos ensinam a ser cada vez mais dependentes do Senhor, né? Cada vez mais obedientes à voz do Senhor. E isso nos faz ficar mais fortes, porque a força de Deus, ela age através de nós agora. Então a gente entende que eu não preciso tentar usar as minhas forças para lutar, eu preciso realmente deixar com que Deus age através de mim, que Ele direcione, que Ele me fortaleça para eu vencer essa luta. E a gente vai meditar agora na passagem que todo mundo conhece e é amada por muitos, que é Jó 42, versículo 5, né? Separei esse versículo para a gente meditar. Jó 42, versículo 5, tá? Jó é um testemunho, né, que nós temos na palavra de Deus, que causa muito impacto em nós, porque quando nós olhamos para o que Jó passou, olhando para qualquer luta que a gente está vivendo hoje, são poucos aqueles que podem tentar se comparar, né? São poucos aqueles que passaram por coisas tão tão pesadas quanto Jó passou e permaneceu na fé, né? Que é o mais importante. Ele permaneceu na fé e no final de tudo o que ele viveu, ele fala isso com o Senhor, que a gente vai ler agora, né? Jó 42, versículo 5. Pri, você achou? Priscila? Lê aí pra gente, por favor. 42:5. Na minha versão tá assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Isso mesmo. Essa passagem, né, que acredito que aí na Bíblia, se não estava grifada, grifa agora. Que é uma passagem, né? Essa passagem que a gente ouve em muitos louvores, em muitas pregações, e que fortalece realmente a nossa fé e nos faz entender o propósito do porquê a gente passa por tantas coisas, olhando para a vida de Jó, né? A minha versão fala: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. E aqui a gente vê que é um diálogo que Jó estava tendo com Deus, né? Ali depois de tudo que aconteceu. E quando ele diz, agora eu te vi com meus próprios olhos, não foi porque Deus se revelou para ele, né, em carne, assim, mas até porque nós não suportamos ver a glória de Deus, né? Quando a gente vê a Bíblia falando que Deus se manifestou para alguém, assim como para Moisés, sempre foi de uma forma que fosse suportável na nossa forma humana, poder presenciar a glória de Deus. Mas quando ele fala que eu te vi com meus próprios olhos, já está falando que ele pôde enxergar a glória de Deus em meio a toda a provação e a toda a vitória que agora ele também tinha recebido. Né? Ele conseguiu enxergar
Deus em todo o processo que ele viveu. E a Bíblia ela não fala, mas eu acredito que, não fala explicitamente, mas em alguns momentos que a gente vê Jó do seu sofrimento, eu imagino quanto a solidão pode ter causado nele, né? Quando a gente vê os amigos indo lá até ele, quando a gente vê a própria esposa falando para ele abandonar a Deus. Então, imagina, psicologicamente falando, que Jó também precisou ser curado por Deus, né? Durante todo o processo de perdas que ele teve, de tudo aquilo, da confusão na mente dele, de tudo que ele estava passando, porque a gente passando por coisas, às vezes, mais simples, a gente já questiona Deus, né, gente? Vamos confessar. Às vezes a gente já tá passando por coisas mais simples e a gente já questiona, ai Deus, por quê? Por que eu? E não sei o quê, eu não quero mais servir ao Senhor, eu vou desistir, eu vou largar tudo. E quando a gente olha para Jó, a gente vê que ele passou por tudo. A gente não tem detalhes assim de como foi dia por dia, né? Talvez quando a gente chegar no céu, se a gente conseguir sentar com o Jó um pouco, tem muita história ainda para ele para ele falar desse tempo da vida dele, do que ele sofreu, do que ele sobreviveu, mas no final de tudo ele deixou a mensagem mais importante para nós, que é falando, olha, eu passei tudo isso, sabe? Vamos olhar para essa passagem como se Jó estivesse falando, testemunhando para a gente agora, e falando assim, gente, eu sofri, eu perdi, eu pensei que eu ia morrer, mas hoje eu realmente posso dizer que eu vi Deus comigo em todo o tempo. E isso é o poder do milagre do que Deus faz em nós, né? É o poder do testemunho. Quando nós olhamos para essa palavra, a nossa fé é muito fortalecida, né? Quantas vezes você já não parou e talvez leu essa passagem e pôde ser fortalecida? Então, o propósito de tudo que o Senhor está fazendo na sua vida, por mais que esteja difícil, por mais que esteja devagar, por mais que esteja. Às vezes você acha que vai, não foi, volta tudo de novo. Por mais que esteja assim, no final, você vai poder falar como Jó, Senhor, hoje eu realmente te conheço muito mais do que antes. Agora eu pude te ver nos meus dias mais difíceis, o Senhor estava lá. Hoje, nos meus dias mais felizes, o Senhor continua aqui. E é isso que nós precisamos entender, que em todo tempo o Senhor ele tem que estar conosco. Seja no dia mau, seja no dia feliz, o Senhor vai estar conosco. Essa é a promessa de Jesus para nós. Não é que nós não vamos sofrer, não é que nós não vamos passar por tribulações. O que Jesus nos prometeu é estar conosco em todo tempo. Só que às vezes, quando a gente está nos dias maus, a gente tende a não querer ver Jesus, porque a gente acha injusto estar passando por algumas coisas. Então a gente fica meio que com raiva de Deus, né? Então, Deus, eu não quero estar com o Senhor porque o Senhor está permitindo eu passar por isso. E não, o que Deus mais quer é que a gente permita que Ele esteja conosco no tempo da aflição e no tempo da alegria, porque Ele nos ensina em todas as estações da nossa vida. Então, que vocês possam também aí durante a semana meditem mais nessa passagem de Jó, meditem no que realmente Deus falou para vocês sobre isso. Gente, eu vou pedir mais uma pausa, desculpem. É que o Henrique tá dando aula lá da igreja, eu tô daqui, e aí tá dando alguma coisa errada. Só um minutinho. Oi, princesa! Que linda! Ficou tímida. Ficou tímida, ela queria falar oi, agora se esconde.
Ai, que linda! E aí, mulheres todas de São Paulo? Ou não? Sim? Raíssa? Não, eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Ai, que legal! Joana também? Eu sou de Pernambuco. Ai, que legal! Meus parentes são de Minas, do Governador Valadares. Ah, entendi. Conhece? Conheço, mas É nunca fui lá. perto? Não, bem longe. É. Eu tenho vontade de um dia conhecer, da parte de pai, né? Da parte de Uhum. pai. Ai, que bonitinha ela rindo, gente. Ai, mas Minas, pelo que eu vejo assim, parece bom. Por eu ter convivido muito com a minha avó, com meus pais e tal, às vezes eu sinto que eu puxo assim o R, puxo algumas palavras para falar. É. Aí às vezes eu acelero porque minha mãe é do Ceará, é uma mistura. Ceará com mineira, com Minas. E todo mundo também? Abre aí, Débora, abre aí pra gente papear. Aqui está Sim, chovendo tudo muito, bem. Joana. Gente, eu morro de vergonha, eu sou muito tímida. Eu também era, viu? Eu era muito, muito, mas Deus foi assim, ó, me desenvolvendo, me tirando a timidez. Amém, que o Senhor faça essa obra também na minha vida. Vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Vocês todas conheceram o projeto por aqui? Pelo Eu, Instagram? Ou foi indicação? Uma amiga minha que eu conheci também de uma live que eu participei de outra pessoa, ela que me indicou essa, ela mandou para mim, ela conhece a Jaque, assim, né? Um pouco de longe. Ah, entendi. Aí a Jaque voltou? Voltou já. Voltou, Ai, gente. gente. Foi. Desculpem, mas vamos lá. É assim mesmo, né? Sempre dá alguma coisa. Deixa eu só abrir aqui a aula de novo que eu tive que fechar. Então vamos lá. Então a gente parou aqui em Jó, né? Paramos em Jó. Deixa eu já ir para o próximo ponto aqui com vocês. Uma das coisas que eu quero falar com vocês nessa última aula também sobre o propósito da cura é que quando nós estamos passando, né, por um momento mais difícil, a gente tende a esquecer tudo que Deus já fez, né? Quando a gente tá numa... Se eu estou passando uma prova hoje, eu foco tanto nessa dificuldade hoje que eu acabo esquecendo de tudo que Deus já fez por mim, né, ano passado. Eu acredito que todas aqui já passaram por essa situação ou até está passando nisso, que você está tão ali envolvida no seu problema atual, né? Aquilo está tirando tanto a sua paz que você esquece do que Deus já fez lá atrás. E isso é uma brecha para o inimigo trabalhar na nossa mente, para que a nossa fé seja enfraquecida. Então, a partir de hoje, eu quero compartilhar esse ensinamento, né, que Deus me ensinou, de que nas provações, pare no seu momento com Deus e se lembre de tudo que Ele já fez.
sabe? Comece a recordar das lutas que você já venceu, dos milagres que Deus já realizou, dos dias que você achou que não ia acabar, mas acabaram, passaram, você venceu, sabe? Comece a meditar nisso, porque a gente precisa meditar naquilo que nos traz esperança, né? Então, não foque na aprovação que você está vivendo hoje como se fosse só ela que existisse na sua vida, mas diante dela, lembre das lutas que você já venceu com o Senhor, sabe? Quando a gente olha para a vida de Davi, quando ele vai derrotar Golias, né? Quando ele se apresenta lá diante do rei, o que ele fala? Olha, eu cuido das ovelhas do meu pai, e quando apareceu um urso, eu, né, matei o urso e protegi elas. Quando apareceu o leão, eu matei e protegi elas. Então, assim, é como se ele estivesse falando, agora, diante de um gigante, se Deus me ajudou a guardar aquelas ovelhas do meu pai, quem dirá proteger o povo dele, né? Então, Davi nos ensina muito nesse sentido, quando a gente olha para essa parte da história, de que se Deus me ajudou ali cuidando de algo que era tão pequeno, talvez até sem importância para as pessoas, imagine se eu me posicionar para lutar contra algo que vem contra a palavra dele, que é contra o povo dele, né, sobre mim. Então, nós temos que ter esse olhar para as nossas provações também, sabe? E entender que as provações, elas são para que Deus nos aprove, certo? Tem as provações e tem as coisas que realmente o inimigo, as tentações, que é o que o inimigo tenta nos tirar da presença de Deus, né? Tentações não são provas, tá? Porque às vezes a gente confunde, e aí a gente vê a tentação, e a gente fala assim, nossa, estou passando uma prova porque, sei lá, eu tô um grupo de amigos que tá, né, que é muito de sair, é muito de não sei o quê, e aí acaba que às vezes eu acabo indo, acabo caindo nessa, ou nas más conversações, eu estou no meio de um grupo de amigos que falam muita besteira. Ah, é uma prova. Não, isso não é prova, isso é tentação. E de tentação a gente corre. A gente é igual José, de tentação a gente foge e a gente pede ajuda do Espírito Santo para vencer, né? Porque a tentação, a palavra já diz, ela fica ali tentando, tentando, tentando. Se você permanece, você cai. Agora, a aprovação que vem de Deus, ela nunca é para nos destruir, mas é para nos aprovar diante de Deus. Então, Deus, ele envia provações, que é para provar nossa fé, como a gente está falando de exercitar nossa fé, Jó mesmo, né? Satanás pediu a Deus para provar a fé de Jó. Deus permitiu e esteve com ele durante todo o processo, enfim, né? Para mostrar que realmente a fé de Jó era uma fé que ele iria provar, era uma fé que estava provada diante de Deus. Então, nós precisamos ter muito discernimento das nossas batalhas, das nossas lutas, né? De repente, mais para frente, a gente pode pensar numa mentoria nessa questão mais espiritual também, né? Eu posso trazer algumas pessoas para falar sobre isso, porque hoje eu vejo a importância do entendimento, sabe? Eu sei que a gente não pode, eu não sou esse tipo de pessoa, quem me conhece de perto sabe, eu não sou alguém que espiritualiza tudo, mas eu também não sou alguém que naturaliza tudo. Nós precisamos ter o equilíbrio que a palavra nos dá, né, de ter o discernimento do que é natural, do que é espiritual, porque o que é espiritual eu só posso vencer de forma espiritual, não tem como. E o que é natural eu posso vencer com a ajuda do espiritual, né? Porque quando a gente está enfrentando batalhas que são naturais, mesmo assim o nosso espiritual ele pode me ajudar a vencer essa batalha. Mas quando se trata de algo de lutas espirituais, somente armas espirituais vão poder ser usadas nessa batalha, né? Então a gente precisa ter muito discernimento sobre tudo que a gente vive, sabe? E eu acho que algo que eu falei muito nessa mentoria foi sobre a oração, sobre essa profundidade em oração com Deus, como isso vai ajudar vocês a alcançarem a libertação, a cura, a sinceridade com o Senhor, sabe? De realmente colocar diante de Deus o coração de vocês, pedir ajuda ao Senhor para vencer, pedir ajuda ao Senhor para continuar, e entendendo que tudo isso tem um propósito, o propósito de levar vocês a glorificarem o nome de Deus, né? E eu quero deixar para vocês, algo para vocês criarem aí, né? Da vida de vocês, vai ser algo particular. Eu tenho, que é um caderninho de milagres. Parece bobeira, gente, mas vai ajudar nesses dias que eu falei para vocês, sabe? Nos dias maus você ter que lembrar do que Deus já fez.
tenha um caderninho de milagres, faz o seu caderninho de milagres. E ali você vai anotar todos os, sabe, até o que você considera pequeno, sabe, aquela provisão que chegou na hora certa, sabe, aquele irmão que te liberou uma palavra que te deu direcionamento. Enfim, você estava esperando, você não tinha o dinheiro para pagar uma conta e de repente o dinheiro, né, chegou na conta, apareceu um trabalho, apareceu uma saída, né? Você estava passando mal ali, pode ser até uma dor de cabeça, mas você estava passando muito mal, você orou e aquilo passou. Anote isso, sabe? Anote isso, porque isso fortalece a fé de vocês para continuar vivendo de milagre em milagre. Porque aqui na Terra a gente vai viver assim, de milagre em milagre. É um milagre atrás do outro, é uma cura atrás da outra. Porque a nossa plenitude também, assim, né, espiritualmente falando, a gente vai alcançar na eternidade. Então aqui a gente vai vivendo os milagres de Deus para nós e testemunhando deles para fortalecer a fé do outro. Então, o que eu quero deixar isso para vocês, façam isso, registrem, né, esses milagres de vocês, testemunhem eles, né, até para não esquecer, porque às vezes Deus vai colocar pessoas na vida de vocês para compartilhar uma coisa que você já viveu, que pode ser uma coisa simples, mas para aquela pessoa vai mudar a mente dela para a situação que ela está passando, vai abrir, né, o olhar dela para o problema, vai fortalecer sua fé, vai glorificar a Deus, né? Então, não deixem também de compartilhar o que Deus tem feito na vida de vocês, tá? Hoje a gente encerra falando muito disso. Comecem a testemunhar o que Deus já fez. Ah, Jaque, mas eu ainda não estou totalmente liberta, ainda não estou totalmente curada. Mas eu sei que algum desses processos que a gente veio falando já foi mudando alguma coisa Deus já fez no seu coração. De repente, sei, o perdão que estava ainda aí no seu coração para sair, ou de repente aquele sentimento que estava no seu coração e com todos os encontros, com as meditações na palavra de Deus, hoje você viu que esse sentimento já não existe mais dentro de você. Comece a falar disso com outras mulheres, sabe? Algo que eu encerro no nosso discipulado aqui local é falando sobre discipular outras mulheres. E vocês, às vezes a gente acha que discipular é só o líder, é o pastor, é não sei quem. Não, gente, o testemunho de vocês serve para discipular outras pessoas. Sabe? Então, quando você marca aquele café com a amiga, um café da tarde, vai tomar alguma coisa no shopping que vocês sentam para conversar, não vamos falar só de coisas aleatórias, mas começa a falar um pouco do que Deus tem feito na sua vida, sabe? Nossa, amiga, eu estava com um sentimento ruim no meu coração, e aí eu participei de uma mentoria, eu li mais a palavra de Deus, e eu percebi que são coisas que vêm no nosso coração e que a gente precisa orar, a gente precisa se arrepender, a gente precisa ser liberta de muitas coisas, sabe? Começa a compartilhar os seus milagres com outras pessoas. Não despreze tudo que Deus fez na sua vida, sabe? O encontro que você teve com Jesus já é um grande milagre, né? O seu testemunho de conversão já é um grande milagre. O seu testemunho, talvez, de um momento que você teve com Deus, Deus vai colocar alguém para você compartilhar um momento que você teve com Ele, para falar para essa pessoa. Então, hoje, eu quero deixar para vocês essa mensagem de que nada é em vão, tá? O que vocês estão vivendo, nada, nenhum processo é em vão, e o Senhor, Ele quer que vocês realmente alcancem a libertação, a cura, a plenitude, porque a gente está numa sociedade que fala muito sobre o empoderamento feminino, né? Sobre esse posicionamento da mulher, e a verdade é que a mulher livre é a mulher que é dependente de Deus, totalmente dependente de Deus. O nosso conceito de liberdade, na verdade, é alguém que é aprisionado em Deus, né? Porque a verdade é que a gente sempre vai estar preso a algo. A gente precisa escolher se vai estar preso a algo mal ou a algo bom. E de bom só existe Deus, né? Então a gente precisa escolher estar dependente de Deus para ser totalmente livre de nós mesmas. Porque até quando eu faço a minha vontade, eu estou aprisionada. Porque a minha vontade não é boa. Só a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, né? Então eu preciso estar dependente de Deus para me ver livre de mim mesma. Porque a minha carne também não me faz bem, né? Mas o Senhor em mim me faz bem. E a gente vai ler agora
1 Pedro 2,24, para a gente já indo para o final. 1 Pedro. Quem achou aí? Pode ler. Quem achou, pode ler, ou senão eu escolho alguém. Achou, Cássia? Você tá com a Bíblia aí? Eu achei, mas eu apoio a Débora, hein? Que a Débora é tímida. Ela falou que é tímida, então bora responder isso. A próxima mentoria será Vencendo a Timidez. Raíssa? Raíssa, você achou? Também não quer ler, viu? Então vai você mesmo. 1 Pedro 2,24, né? Isso. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Isso mesmo. Glória a Deus, amém? Vocês vão declarar essa passagem hoje, quando a gente finalizar, declarem isso na vida de vocês, né? Que ele carregou os nossos pecados, né? Em seu corpo de cruz, a fim que morrêssemos para o pecado. Então, o sacrifício de Jesus, sabe, a morte dele, né? A dor que ele sentiu foi por um propósito, para que nós pudéssemos ser libertas, livres. Esse é o propósito da nossa cura. Jesus, ele se sacrificou para que a gente pudesse hoje alcançar a libertação. Então, através dele, através do sangue de Jesus, nós podemos sim ser libertas das nossas dores, das nossas frustrações, dos nossos traumas, dos vícios, de tudo aquilo que pode interferir na minha vida plena com Deus. Eu posso sim ser liberta. Às vezes a gente acha que nós cristãos temos muita mania de falar assim, mas eu sou pecador, né? Então, assim, eu peco todo dia. E isso não pode ser algo comum. Se a palavra de Deus nos ensina a busca pela santidade. Tem um livro muito bom que se chama O Impacto da Santidade, do Luciano Subirá. Ele é um livro longo, mas ele traz um ensinamento assim muito claro sobre o que realmente é ter essa busca da santidade aqui na Terra, né? E também quando nós chegarmos na eternidade, como vai ser. Mas quando a gente olha para Paulo, por exemplo, a gente vê Paulo incentivando a gente a buscar uma vida de santidade, a gente ter aqui na Terra uma vida de santidade. Então, nós não podemos usar a desculpa de sermos carne e de sermos pecadores como uma desculpa para o pecado, né? Jesus morreu para que nós possamos sair dessa vida de pecado. Então, o pecador, aquele que ainda é aprisionado, é aquele que não conhece a Cristo. Nós que conhecemos a Cristo, agora somos livres. Precisamos ser livres de todo pecado, livres de tudo que nos aprisiona, a vida de pecado, né? Então, até quando nós vemos as cartas, algumas cartas de Paulo, nós vemos no Novo Testamento, a referência aos cristãos como os santos, né? Diga aos santos, quem são os santos? São os cristãos, aqueles que agora conhecem Cristo. Porque como cristãos, né, como aqueles que conheceram a Jesus, nós precisamos ser santos como ele foi santo. Então, não é impossível ter uma vida de santidade. Exige sacrifício e exige dependência e obediência a Deus. Mas não é impossível. Então, não deixem que a mente de vocês caia nessa, sabe? De, esse vício aqui eu já sei que não tem mais jeito, eu não consigo sair disso. Né? Eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de
fofocar, eu não consigo parar de sentir inveja, eu não consigo parar de ter rancor. Não existe isso, eu não consigo. Você não consegue sozinha, mas em Cristo você pode, e é o desejo de Deus para você, que você possa ser livre de todos esses sentimentos, de todas essas prisões que te afastam de Cristo, né? Que te afastam de Cristo. Então, nós, como aquelas que encontramos Jesus, agora nós estamos saindo dessa vida de pecado, né? Talvez você esteja nesse processo de estar saindo da vida de pecado. E você não vai mais retornar para lá, em nome de Jesus, nós não vamos mais retornar para lá. E todos os dias vai ser uma luta contra nós mesmas, contra as nossas vontades, mas a gente lembra do propósito, que é manifestar a glória de Deus através da minha vida. Amém? Então, eu quero que vocês, né, possam ter sido abençoadas com os nossos encontros, com esses momentos. Em breve, eu creio que, né, que Deus vai direcionar a gente para um novo tema, para algo mais, né? A gente vai continuar compartilhando algumas coisas no canal do YouTube do Florescer, acompanhe por lá também. Mas foi um tempo, né? Eu vou falar, mas eu vou abrir para vocês falar, tá bom? Hoje ninguém vai fugir. Rapidinho, coisa rápida. Mas, gente, eu confesso, né? Eu sempre falo isso na última mentoria, eu falei também. Hoje eu pastorei uma igreja, eu estou envolvida em outros projetos também. E eu confesso que muitas vezes eu pensei em desistir aqui do Florescer, ou passar para outra pessoa, entregar o projeto para outra pessoa. Mas até então, o Senhor realmente, Ele queima no meu coração de levar esse conhecimento, e eu nunca me importo com a quantidade de pessoas que participam, porque eu sei que quem participa é quem Deus realmente colocou para participar, né? É quem precisa participar, quem realmente quer, e isso é o que importa. E o que a gente puder compartilhar, a gente vai compartilhar, porque o Florescer, ele nasceu no meu coração de um momento em que eu estava depressiva, eu estava sem amigas, sem ninguém para me direcionar na palavra de Deus. E quando Deus ele me encontrou nesse momento, eu falei, Deus, mas não tem ninguém para me ajudar. E aí Deus colocou no meu coração, comece você a ajudar os outros primeiro. Então foi um processo onde nasceu o projeto em meio a uma dor que eu vivi, de olhar para o lado e não ter pessoas para me ensinar uma palavra básica, sabe? Não quererem tirar um tempo, não tinham acesso para isso, não tinha um acesso para a gente falar de coisas simples, de falar sobre libertação, de falar sobre cura, de falar sobre testemunho, sobre discipulado. E o Senhor falou comigo, né? Porque até ali eu pensava que não tinha nada para compartilhar, mas eu já tinha algo para compartilhar. E enquanto eu compartilho com vocês, eu aprendo também com muitas de vocês, eu aprendo com os testemunhos, eu aprendo com pessoas que compartilham, né, as suas dores, e eu me sinto feliz de poder, de alguma forma, ser alguém de confiança, porque eu sei que nós mulheres temos uma dificuldade em encontrar boas amizades, né? Infelizmente, é algo que eu creio que isso também a gente ainda vai alcançar, principalmente no nosso meio cristão, né? Vamos ser boas amigas umas das outras, vamos ser mulheres confiáveis, como Provérbios nos ensina, sabe? Ser uma mulher, realmente uma mulher virtuosa, uma mulher que é confiável, uma mulher que pode realmente ser uma boa amiga, que pode compartilhar coisas boas, que a gente possa estar fora de rodas de fofoca, de rodas de, sabe, onde as pessoas estão falando coisas erradas. Esse é o desejo do meu coração com esse projeto, é poder capacitar mulheres com a palavra de Deus. Eu sei que muitas igrejas não podem, não têm acesso, de repente, a algum conhecimento, às vezes não conseguem fazer um material simples, e então eu compartilho tudo aqui, as apostilas, os vídeos, de repente, não sei, na sua igreja local, a sua líder, de repente você pode levar a apostila nossa aqui para ela e falar assim, olha, tem uma apostila de uma mentoria que eu participei, aplica com as mulheres aqui da nossa igreja, né? Ajude também dessa forma a sua igreja local, a sua liderança, de repente, se elas quiserem, porque é para isso que a gente compartilha tudo aqui. Então, o propósito de todos os nossos encontros é realmente fortalecer vocês, e eu sei que a partir de vocês,
muitos testemunhos estão sendo gerados, né? Quem viu aí o último testemunho da mulher confiante que a gente fez, né? Foi uma moça lá de Portugal que ela foi alcançada, ela participou e ela compartilhou o testemunho dela, e aquilo para mim assim foi o suficiente. Sabe? Foi o suficiente, não tem valor que pague, não tem tempo que pague, porque quando eu ouvi ela falando que foi no momento certo, que foi na hora certa, é o suficiente para a gente entender que, poxa, se Deus mandou eu fazer agora, é porque eu tenho que fazer agora, que seja para ele atender uma pessoa, mas essa pessoa vai ser alcançada por Jesus através de mim, né? Então, que a gente possa também ter essa alegria, a alegria de participar do plano de Deus. Eu me sinto muito feliz de poder participar do plano de Deus nessa terra, porque quando a gente olha para o que Deus tem para essa terra, é tão grandioso, é tão, sabe, o reino dele sendo estabelecido aqui através de mim, de você, da sua igreja, do corpo de Cristo, que somos nós como igreja, todos juntos. Então, isso é espetacular, gente. Não há nada, não há luta, não há provação que possa nos parar diante de tudo que há por vir na eternidade, né? Então, sempre olhe para o que é eterno, nunca para o que é passageiro, tá? As nossas provações aqui são todas passageiras, mas a eternidade reservada para nós é só glória, é só alegria, é só a gente louvando, né? Só a gente cultuando juntas, adorando a Deus do lado de Jesus, falando com os nossos irmãos, conhecendo a história de Jó mais de perto, né? Perdoando Eva pessoalmente. Vai ser glória. Mas eu quero agora abrir um pouquinho para vocês, rapidamente, só compartilharem mesmo o que representou para vocês esse tempo, esses encontros, se foi algo gerado no coração de vocês, se ajudou em algo, né? Se abriu a mentalidade para alguma coisa, porque para a gente é importante ter esse feedback para que a gente consiga continuar, né? Porque se todo mundo aqui falar que não, eu não aprendi nada, aí eu tenho que rever todo o material e fazer tudo de novo. Entendeu? Então a gente precisa de um feedback. Mas vamos lá, eu vou começar com a Priscila. Com certeza, né? Tudo que é palavra de Deus, mesmo se for um versículo que a gente sabe de cor, ou que já leu 1000 vezes, ela é renovada a cada momento que a gente escuta de novo, ou que alguém apresenta para a gente de uma outra forma. Deus, ele vai transformando alguma coisa ali dentro que ainda precisava de um cuidado, né? Às vezes a gente acha que está tudo bem, mas ainda precisa de um cuidado, de um fortalecimento, de um molde. Aí o Senhor vai lá e nos molda de novo, e nos capacita de novo, e nos transforma de novo, e nos ajuda a melhorar. E eu aprendi muito, sim, com certeza. Anotei aqui aqueles 7 passos que ficou da semana passada, né? E eu vou deixar sempre no meu caderninho. E fica a dica do caderno de milagres, né? É uma boa dica. Essa eu gostei bastante para trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Quantas vezes a gente passa por momentos difíceis e é exatamente a primeira coisa que a gente se pergunta é por quê, e esquece de tudo que Deus fez até agora, né? E se Ele nos sustentou até agora, por que que Ele não vai nos ajudar mais em uma prova, seja ela bem mais difícil do que a última, ou não, né? A gente precisa realmente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E eu estou muito feliz e glória a Deus pelo florescer. Amém. Amém, Pri. Glória a Deus. Fico feliz de saber que foi gerado algo na sua vida. Raíssa. Meu processo começou ano passado, né? Que eu entreguei minha vida para Jesus. Tá? Aí tem um processo de cura assim, muito profundo e me abriu muito assim, as coisas sobre o processo. Assim, fui entendendo muito. Hoje entendendo muito ainda sobre esse processo assim. E eu notei que falou muito comigo mesmo. Tipo, Deus já fez muitas coisas comigo, assim. E na hora do aperto, assim, a gente não consegue lembrar. Assim, nossa, isso é verdade. Eu vou seguir essa dica mesmo do caderno de milagres. Eu vou anotar mesmo. Amém. Glória a Deus. Faça isso sim. Com certeza vai fortalecer vocês. Débora, não tem como fugir.
Ai, meninas, tô até com a mão suando aqui. Mas amém, né? Foi muito bom. Esse projeto eu participei do primeiro, Mulher Confiante, e participei desse. E nesse comecinho desse, eu não lembro se foi no tempo que você postou, eu não sei. Mas tá aqui uma oração minha a Deus, né? No meu caderninho, que eu falei, Deus, que tem uma situação específica na minha vida que eu não consigo entender porque uma pessoa me machuca tanto, né? E eu falo, Deus, até quando essa pessoa vai me machucar assim? O Senhor veio, não faz nada. Aí eu peguei e comecei a orar a Deus, né? Eu falei assim, não, Deus, me ajuda, eu preciso conseguir perdoar essa pessoa para me viver bem, né? Aí parece que você lançou, eu não sei, colocou que ia começar esse projeto. Eu falei, pronto, é isso que eu preciso. Entrei, aí eu comecei a orar a Deus, né? Falei, tá, Senhor, vamos lá. Será que o problema sou eu também? Me mostra. Será que eu sou assim? Me mostra que eu preciso melhorar, do que eu preciso ser liberta. E Deus começou a me mostrar. E aconteceu há pouco tempo, acho que umas 2 semanas, as mesmas situações. Meninas, não doeu. Eu consegui passar assim, e ver, tipo assim, Senhor, acabou? Não, mas lógico que o Senhor está falando, não, vamos com calma, né? Vamos no processo aí. Mas já não me doeu tanto, eu já não consegui ver tanta malícia. Consegui me ver também na situação, falei, Deus, realmente eu precisava melhorar nisso. Mas foi uma benção, nossa, uma benção, uma benção. E que Deus continue usando você, as outras irmãs, porque realmente ajuda muito escutar outras pessoas, estudar, tá todo mundo junto, orando. E desculpa que eu tô um pouco nervosa, mas o Senhor está no processo. E aí, foi uma benção. Tá sendo uma Glória a Deus. Glória a Deus, Débora. Nossa, isso enche o nosso coração de alegria. Esse é o nosso propósito diante disso tudo, né? Porque enquanto a gente está aqui ensinando vocês, a gente também está passando por processos, né? A gente também está passando por situações assim que nós precisamos também. Então, tudo que a gente compartilha aqui é vivência, né? É vivência realmente do que Deus tem feito. Eu fico feliz de ouvir que os resultados, né? É como os resultados do que a gente vive impacta a vida do outro. E isso é maravilhoso, né? Eu vou ver aqui a Márcia e a Joana que elas compartilharam pelo chat. A Joana colocou aqui, né? Me fortaleceu bastante, me fez lembrar que ainda estou no processo de cura, né? E a Márcia compartilhou aqui que é sempre muito bom participar desses ensinamentos. Glória a Deus. Glória a Deus, gente, fico muito feliz mesmo. Me fortaleceu estar com vocês, né? É muito bom conhecer histórias, ouvir pessoas. Enfim, nós somos o corpo de Cristo, cada uma em um lugar, né? Eu amo isso na igreja de Cristo, porque a igreja, para mim, não é a igreja que eu faço parte. A igreja é isso, é poder falar com a irmã que está lá no outro estado, que está no outro país, e a gente falar de Deus, a gente se fortalecer. Isso é viver o corpo de Cristo, né? Então, nós vamos tirar uma fotinho rapidinho, antes que eu esqueça. Deixa eu arrumar aqui, aí a gente já faz a oração, finaliza. Lá, 2, 3. Aí, foi. Então, vamos orar para a gente finalizar esse momento. E orem nesse momento, né, agradecendo por tudo isso que a gente falou e que agora também, ainda mais, vocês consigam praticar, né, tudo que vocês aprenderam e começar a compartilhar também tudo que vocês viveram, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada mulher que o Senhor colocou nesse tempo para aprender da tua palavra, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque tudo que nós fazemos é pela direção do Senhor. E eu sei que a cada uma que o Senhor trouxe para acompanhar aqui nessa sala ao vivo e aquelas que vão assistir depois, de alguma forma o Senhor vai trabalhar no coração delas. O Senhor vai ajudá-las, Pai, a alcançar realmente a libertação, a cura, a plenitude, a liberdade no Senhor. Ó Deus, eu creio, Jesus, que nada é em vão, que tudo tem um propósito, que é para glorificar o teu nome. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa fortalecer cada uma delas, Senhor.
fortalece a fé delas, dá discernimento, dá sabedoria para viver e suportar os processos que cada uma está passando, que cada uma está vivendo. Ó Deus, que o inimigo não tenha acesso à mente e ao coração das tuas filhas, mas que elas estejam, Pai, cada dia mais mergulhadas na tua presença, se fortalecendo no Senhor, para que elas possam ainda mais te alcançar, te conhecer, Deus, não só de ouvir falar, mas realmente elas possam te ver em toda e qualquer situação, assim como nós aprendemos com Jó e com tantos outros testemunhos que a tua palavra nos ensina, Pai. Nos ajuda, Deus, a nos lembrar, Deus, nos dias maus, de tudo que o Senhor já fez. Nos ajuda a ter esperança diante das provações. Em nome de Jesus, Pai, que nós não nos esqueçamos da tua bondade e misericórdia que esteve conosco em todos os momentos, Pai. Que em nome de Jesus, nosso olhar para as provações possa ser diferente. Que a gente possa ver a tua mão sobre nós, a tua graça, a tua misericórdia, e que a nossa fé seja fortalecida acima de tudo. Ó Deus, ajude elas a testemunharem, Pai, o que elas têm vivido com o Senhor, os milagres, as curas, o fortalecimento espiritual, que elas consigam também plantar no coração de outras pessoas, Deus, essa fé que o Senhor está gerando no coração delas. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela vida de cada uma e que o Senhor fique conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Até a próxima. Vão acompanhando. Eu vou fazer a playlist certinha, gente, das aulas, tá? Eu não consegui colocar porque o meu celular ele não está conseguindo